Opa galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Vitor, sou apresentador e fundador aqui da Rotive Security e sejam bem-vindos ao primeiro vídeo aqui do canal. Escolhi um tema que é muito, mas muito maluco. Uma história que começa com um pendrive, passa por uma usina nuclear no Irã e termina com o mundo inteiro percebendo que a guerra nunca mais ia ser a mesma. E essa é a história do Stuxnet. Vamos nessa que eu vou contar pra vocês tudo o que aconteceu naquela época. Pra gente começar o raciocínio do vídeo, eu quero fazer vocês pensarem num ponto. Como que vocês fariam para destruir uma instalação nuclear inimiga sem mandar nenhum soldado, sem lançar um único míssil e sem que o inimigo soubesse que estava sendo atacado? Essa pergunta ela foi feita de verdade em salas secretas em Washington por militares, hackers, engenheiros dos Estados Unidos e de Israel. E a resposta que eles encontraram nessa época, você não vai acreditar. No começo da história, o Irã estava utilizando de enriquecimento de urânio com o objetivo de produzir uma bomba atômica. E isso era um problema muito real na época. O enriquecimento de urânio é o passo mais complicado e mais complexo na hora de se construir uma bomba nuclear. Para construir uma bomba nuclear, você precisa basicamente de juntar o urânio bruto junto com centrífugas que giram em alta velocidade. E com essa combinação, você consegue fazer a liberação de isótopos dos átomos de urânio. Quanto mais centrífugas tiver, mais rápido você consegue atingir esse objetivo. E o Irã estava montando esse processo no local chamado Natanz, no meio do deserto. Eles estavam construindo uma instalação nuclear tão grande, mas tão grande, de maneira tão rápida, que estava deixando todos os países preocupados. A comunidade internacional fez de tudo, sanções, pressões, ameaças, e mesmo assim nada adiantou. Uma outra opção que cogitaram na época foram de fazer um ataque de mísseis em solo para poder desativar todo esse processo de enriquecimento de urânio. Porém, isso ia desencadear uma guerra em cadeia muito grande e provavelmente não ia resolver o problema. E nesse caso, alguém, no meio de Washington, numa sala fechada, teve uma ideia muito diferente do convencional. E se a gente destruísse as instalações por dentro, sem que ninguém soubesse? E assim foi criado a Operação Olympic Games, uma união entre o serviço secreto americano e o serviço secreto israelense, para que de forma totalmente estratégica e oculta, eles conseguissem atingir o objetivo final, que era destruir o programa nuclear iraniano. O objetivo era sabotar as centrífugas de enriquecimento na base de Natanz, sem deixar rastro e sem que ninguém soubesse. Natanz tinha uma rede de internet totalmente fechada, conhecida como Air Gap. Air Gap é nada mais nada menos do que o próprio nome já diz, uma lacuna de isolamento entre o mundo externo e o mundo interno. No caso, entre o exterior e o interior da base de Natanz. Não tinha internet, não tinha comunicação, não tinha nada. Essa é a solução mais simples para proteger um sistema crítico. Todos os sistemas mais sensíveis do mundo rodam em AirGap, justamente por parecer intransponível. Nota, parecer. Porque agora vem o X da questão. O Stuxnet não era um simples vírus de computador. Quando os pesquisadores na época tiveram contato com o vírus, eles descobriram coisas impressionantes que chocou todo o âmbito de segurança digital. Foram encontrados mais de 500 kilobytes de código. Um malware normal, em comparação, tem entre 10 e 20 kilobytes. O Stuxnet não era um simples vírus de computador. Ele era um software completo, com módulos separados, linhas detalhadas, camadas e mais camadas de sofisticação. Ele não queria roubar seus dados. Ele não queria travar sua máquina. Ele não queria pedir resgate. O objetivo dele, ele queria destruir máquinas físicas usando código. Para entender como isso é possível, você precisa entender justamente uma peça tecnológica muito específica, que é utilizada em diversas fábricas pelo mundo, no meio militar, uma peça extremamente tecnológica. O nome PLC. O PLC é um controlador lógico programável. Ele é o computador do mundo físico. Ele permite um engenheiro controlar precisamente as máquinas da forma que ele desejar. No caso das centrífugas de urânio, ele tinha 3 objetivos principais: parar, acelerar e desacelerar a máquina. Em Natanz, esses PLCs eram da marca Siemens, modelo S7300, e todos eles eram programados por um software chamado Step 7. Adivinha só o que o Stuxnet atacava? Para que o Stuxnet chegasse nessas placas controladoras, ele precisava acessar internamente todas as máquinas que usavam o sistema Windows na época. E com isso, o Stuxnet foi criado com 4 falhas de segurança 010 ao mesmo tempo.
Uma vulnerabilidade Zero Day, para quem não conhece, é quando ela não tem um código de correção. Ela foi descoberta ali naquele momento pela primeira vez e a empresa responsável pelo software ainda nem tem a noção de que aquela falha existe. Ela é uma porta de acesso ao sistema que só quem descobriu consegue ter noção desse acesso. E no mercado, essa porta pode valer entre 100 mil a $1 milhão. Usar 4 dessas falhas em um único ataque era algo imprescindível e até hoje é muito curioso. E olha só a elegância de cada uma delas. A primeira falha descoberta, ela foi criada e registrada com o código CVE 2010-2568. Olha o tamanho da catástrofe que essa falha causa. Essa falha, ela fazia algo um pouco simples, mas extremamente estratégico. Quando você abria o Windows Explorer, automaticamente o Windows rodava um código interno por trás dele para automaticamente puxar as imagens de arquivos para ser exibidas na tela. Com isso, descobriram que o mesmo ocorria com os arquivos de atalho do sistema, os pontos .lnk. Você não precisava clicar em nada, mas por trás disso tudo estava rodando código para exibir as imagens de cada software. O Stuxnet colocava diversos arquivos de atalho dentro do pendrive, e quando o técnico da centrífuga ia lá e executava o pendrive para ver o conteúdo que tinha dentro, o que acontecia? O código rodava automaticamente no computador infectado. A segunda falha registrada foi a CVE 2729. Essa falha afetava os serviços de impressão do Windows. Uma vez dentro do primeiro computador, o Stuxnet utilizava dessa falha no serviço de impressão de rede do Windows para se comunicar com todos os outros computadores conectados na rede. Você não precisava plugar um pendrive em cada computador. Você só precisava conectar ele em um computador, que o resto ele fazia. A terceira falha utilizada foi registrada como a CVE 2010-3338. É uma falha no agendador de tarefas do Windows que, através da tarefa agendada, você conseguia ganhar permissão de administrador geral no sistema, podendo ter controle sobre tudo. E a quarta falha, na minha opinião, é a minha preferida. Foi registrada através da CVE 2010-2772, aquele software que eu falei lá atrás de controle do PLC, o Step 7. Esse software ele tinha uma senha hard-encoded. Para quem não sabe, é uma senha que ficou armazenada no banco de dados pela própria fabricante, e isso não era possível de ser alterada. Dessa forma, o Stuxnet aproveitou dessa falha de segurança para conseguir acesso a todas as centrífugas. O Stuxnet simplesmente sabia a senha e entrou em todas as centrífugas para poder realizar o seu ataque. Ou seja, 4 chaves, 4 portas, e o Stuxnet tinha todas, e ninguém sabia da existência desse problema. Mas ainda tinha um obstáculo muito grande. No Windows, na hora de realizar a instalação de drivers, os softwares que controlam os hardwares, se um driver não tem assinatura digital, o Windows não deixa ele rodar no sistema. É tipo uma portaria com as credenciais de visitante. Se você não tiver credencial, você não entra. O Stuxnet precisava instalar drivers para se esconder no sistema. E esses drivers não tinham assinaturas legítimas. O que eles fizeram? Roubaram as credenciais. Foram roubados certificados digitais de 2 empresas taiwanesas, a Realtek Semiconductor e a J Micron Technology, empresas legítimas, reconhecidas pelo mundo inteiro e com credenciais oficiais nos sistemas do Windows. O Stuxnet chegava nos sistemas do Windows com a assinatura real da Realtek, sendo validado e rodando normalmente, sem nenhuma falha. Pensa no impacto disso. Foram roubadas credenciais de verdade de mega empresas de Taiwan. Isso não foi um simples hacker de quarto. Isso foi uma operação global, envolvendo toda a tecnologia do mundo e o alcance global dos países. Mas aí você pode estar pensando, lá no início eu falei da rede AirGap, e eu falei também que o vírus foi implantado no sistema através de pendrive. Não ficou um furo no roteiro, eu vou te explicar agora como isso aconteceu. A solução mais simples é utilizar o fator humano. Você não precisa invadir a rede, você convence alguém de dentro a trazer o vírus sem saber. As teorias mais aceitas que na época foram divulgadas pela New York Times parte do pressuposto que foram criados diversos pendrives fakes que foram posicionados em locais que os países sabiam que os técnicos e engenheiros dessas centrífugas iriam encontrar eles e iriam utilizar. Nathans comprava diversos componentes eletrônicos de fora, desde pendrives, notebooks, laptops, computadores, comprava todo tipo de item. Em algum momento essa cadeia logística se cruzou e eles pegaram os itens infectados. E nesse momento, sem ninguém perceber, algum técnico ou engenheiro ou algum funcionário interno de Nathans executou o pendrive e abriu o explorador de arquivos para verificar qual tipo de arquivo tinha dentro lá na curiosidade. E com isso, lembra lá da primeira falha de segurança? O Stuxnet entrou no sistema. Com a execução, ele usou da falha de segurança nas redes de impressão e se espalhou por diversos computadores dentro das instalações. Mas você pode pensar que o ataque foi rápido.
E não foi. Assim que todas as máquinas foram infectadas, ele pausou e esperou. Ficou monitorando por semanas todos os processos que eram realizados. Até que um dia chegou a hora do ataque. O que o Stuxnet fazia com as centrífugas era algo ao mesmo tempo brilhante e perturbador. As centrífugas de Nathan operavam num padrão específico de velocidade, 1064 rotações por minuto. 1064 rotações por minuto era o tempo perfeito entre não ser lento demais e nem rápido demais, porque lento demais não faria a liberação dos isótopos, e rápido demais poderia simplesmente começar com vibrações nos motores da centrífuga e causar diversos prejuízos. Então, 1064 rotações por minuto era o ideal. O Stuxnet fazia com que as centrífugas aumentassem as rotações para 1410 rotações por minuto, aumentando 33% da eficiência das máquinas e da velocidade. E com isso, diversas rachaduras com o tempo começaram a aparecer nesses equipamentos. E além do mais, quando ela atingia essa velocidade de 1410 rotações por minuto, o Stuxnet ia lá e parava a máquina de uma vez, causando uma parada violenta que a máquina travava na hora. E esse ciclo ia repetindo diversas vezes ao longo do tempo, até que causava a parada total das máquinas devido ao desgaste. Mas sabe qual que é a parte mais genial disso tudo? Como que eles não identificaram que esses problemas estavam ocorrendo? O Stuxnet foi pensado até nisso. Ele manipulava os números exibidos na tela para os engenheiros e técnicos, e através desses números eles pensavam que estava tudo normal, porque o que estava exibindo de monitoramento era normal. Como que ele fazia isso? Vocês lembram que eu falei que o Stuxnet tinha diversas funções? E uma dessas funções era monitoramento de sensores. Através dos sensores das máquinas, o Stuxnet conseguia manipular item por item para modificar a temperatura, velocidade, vibração, entre diversos outros itens que eram monitorados na época. O Stuxnet trabalhava também no meio do caminho da comunicação desses sensores com os painéis de monitoramento. Ele recebia os dados reais, descartava eles e gerava dados fictícios para serem exibidos no painel. Como eu falei anteriormente, ele ficou uma grande quantidade de tempo operando em segredo, somente monitorando a rede. Ele obteve os dados durante todo esse tempo de quando as centrífugas estavam funcionando normalmente e enviavam eles no lugar dos dados reais. É exatamente parecido com aquele filme onde os ladrões invadem câmeras de segurança e colocam a reprodução antiga para passar na tela para enganar o pessoal que está fazendo a vigilância. Os engenheiros iranianos, alguns dos melhores do mundo, observavam esses dados no painel e não via problema nenhum nos funcionamentos das centrífugas. Às vezes uma máquina ou outra dava problema e eles simplesmente trocavam a máquina achando que era um problema normal que estava acontecendo. Eles chegaram até a ligar para a Siemens, que era fornecedora na época. Os técnicos vieram, os especialistas vieram e não encontraram nada, porque não tinha problema para encontrar. E com isso, mais de 1000 centrífugas iranianas foram destruídas. O programa nuclear iraniano atrasou anos. Mas chegou um momento que o Stuxnet escapou, e é por isso que hoje eu estou contando essa história para vocês. O Stuxnet, ele tinha um sistema de proteção e segurança que identificava se os computadores eram da Siemens, a controladora das centrífugas. Se não era, ele simplesmente cortava total acesso e não executava em computadores normais. Segundo a New York Times, houve uma atualização de software no Stuxnet que trouxe um bug, e essa atualização de software estava provavelmente no laptop de um dos engenheiros de Nathan, que quando chegou em casa e conectou seu laptop na internet, espalhou o Stuxnet pelo mundo. E com isso, uma empresa de segurança na Bielorrússia, ao fazer o monitoramento de uma rede, encontrou um arquivo um pouco suspeito, e eles resolveram analisar. E com isso, foi que descobriram a existência do Stuxnet. Eles nunca tinham visto nada igual. Era algo extremamente cirúrgico e complexo. Algo que foi feito por alguém que tinha muito dinheiro e muito poder tecnológico e de inteligência nas mãos. Ralph Langner, um pesquisador alemão, foi o primeiro a ter contato com o vírus e resolveu escrever sobre ele. Ele publicou uma análise e disse a seguinte frase em público: "Esse malware foi criado por algum estado ou nação, e o objetivo, destruir o programa nuclear iraniano." Na época, muita gente achou muita loucura isso, mas hoje foi provado que é real. Em 2012, a New York Times coletou informações internas com pessoas do alto escalão do poder americano, e com isso, descobriram que o Stuxnet foi realmente criado para executar a Operação Olympic Games, e além disso, teve a aprovação do presidente Obama, então presidente da época. E segundo eles,
Quando o vírus espalhou pelo mundo e deu esse auê todo, eles perguntaram para o presidente: devemos parar com isso? E ele respondeu: não. O Stuxnet abriu uma porta muito grande no funcionamento da segurança digital. E essa porta não fecha mais. Depois de tudo esse aprendizado, diversos governos do mundo começaram a desenvolver armas digitais para atacar infraestruturas. É o que a gente pode ver muito hoje na guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Virou um padrão de guerra moderna. E o Stuxnet teve filhos diretos. O Doku em 2011. Doku é foda. Como o Flame em 2012. Que utilizava parte do código do Stuxnet para fazer roubo de informações industriais, screenshots de tela, entre diversas outras informações. Mas o legado mais importante não é o legado técnico, é o legado conceitual. O Stuxnet conseguiu comprovar que código pode destruir até aço, que uma arma digital pode ser comparada hoje em dia a um míssil. É muito mais difícil de detectar, de atribuir e de se defender. E a próxima guerra já pode estar acontecendo nesse momento, em sistemas que a gente não vê e que a gente só vai ficar sabendo daqui muito tempo. O Stuxnet podemos considerar uma das mais fortes armas de guerra já inventadas. Ele não mata soldados, ele não deixa crateras, mas ele consegue redefinir totalmente o termo de ataque ao inimigo. E o mais perturbador disso tudo é que quando o Stuxnet foi descoberto, o mundo finalmente percebeu que a guerra que nós descobrimos já estava travada há muito tempo e completamente em silêncio. Então é isso, pessoal. Quero agradecer demais a você que assistiu até o momento. Para mim é uma honra estar podendo fazer esse primeiro vídeo para vocês e vejo vocês nos próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.